Nós, os brasileiros, já estamos nos acostumando com essa realidade de campanhas de saúde envolvendo cores. É isso mesmo. Todos os nossos 12 meses, os 12 meses do nosso calendário, todos esses 12 meses nós temos campanhas que têm cores como símbolo. Sim, todos os meses do ano nós temos as campanhas de saúde envolvendo cores, mas as mais famosas é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa que se dedica à conscientização sobre o câncer de mama. E também outro mês, também famoso, é o Novembro Azul, que trata do combate ao câncer de próstata. Então, nós temos aí como os meses envolvendo campanhas de saúde, usando cores, né, as mais famosas, nós temos o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Porém, é verdade que o Setembro Amarelo vem ganhando força. O Setembro Amarelo vem ganhando também esse nível de popularidade. O Setembro Amarelo que trata e dedica-se à prevenção do suicídio. É sobre isso que nós queremos falar agora, hoje, dia 25 de setembro, Setembro Amarelo. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente possa aqui entender mais a respeito desse sério assunto. Vamos apresentar inicialmente as estatísticas. No mundo, quase 1 milhão de pessoas colocam um fim em suas próprias vidas todos os anos. É isso mesmo. Quase 1 milhão de pessoas todos os anos se suicidam, colocam fim em suas próprias vidas. Agora, olha que coisa triste. Isso equivale a uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Em média, a cada 40 segundos nós temos um suicídio no mundo. Se estamos falando aqui já quase 10 minutos, infelizmente, em média, alguns suicídios, infelizmente, já ocorreram, né, em todo o nosso globo. A estatística no Brasil com respeito ao suicídio. No Brasil morrem cerca de 12 mil pessoas por ano em decorrência do suicídio. É uma média de um suicídio a cada 40 minutos. Alguns especialistas vão dizer que essa é uma média ainda baixa, né, para o Brasil. Inclusive, o Brasil está entre os 10 países no mundo que mais tem casos de suicídio. Se não me falha a memória, o Brasil é o 8º país no mundo com maior número de suicídio. Então, como eu disse, alguns especialistas entendem que esse número de 12 mil por ano é um número baixo, porém, são muitas pessoas tirando a vida e isso, claro, provoca dor, provoca escândalo e o que nós queremos é que ninguém tire a própria vida. O que nós desejamos é que ninguém perca a esperança de viver. Mas ainda sobre essa questão envolvendo a estatística, nós temos o seguinte dado de 2019. Dados de 2019 mostram, infelizmente, um aumento de 7% nos casos de suicídios no Brasil a cada 100 mil habitantes. A cada 10 suicídios, 8 são de homens e 2 de mulheres. Irmãos, está havendo um aumento no número de casos de suicídio no Brasil a cada 100 mil habitantes. Ou seja, a cada cidade com o número de 100 mil habitantes está havendo um aumento nessas cidades acima de 100 mil habitantes. Então, isso é algo muito triste. Esses 7% representam muitas vidas. E uma outra informação é que em cada 10 suicídios, 8 são cometidos por homens e 2 por mulheres. Então, o suicídio alcança mais o sexo masculino. A gente não sabe ao certo dizer o porquê, sendo que a população feminina ainda é maior do que a dos homens. Então, a gente não sabe ao certo explicar por que o suicídio alcança mais homens do que
mulheres. Bem, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz o seguinte, que 90% dos casos de suicídio aqui no Brasil e, logicamente, no restante do mundo, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Pastor, e por que não foram? Não foram porque nós não demos a devida atenção, não foram porque as pessoas que estavam sofrendo não quiseram compartilhar da sua dor. Então, por isso, esse dado alarmante no nosso meio. Queridos, uma outra situação que muito também nos preocupa é o aumento de casos, o crescimento de casos de suicídio entre jovens e adolescentes. É isso mesmo, entre jovens e adolescentes, entre 15 e 29 anos, entre essa faixa etária, o número de suicídio tem aumentado. E para você ter uma ideia, o suicídio o suicídio é a segunda principal causa de morte entre essa juventude de 15 e 29 anos. Segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 e 29 anos é o suicídio, perdendo apenas para os acidentes de carro. Então, é uma situação muito complicada e vocês sabem, né, que ultimamente nós tivemos aí uma situação envolvendo o suicídio através das redes sociais, com aquela brincadeira, né, criminosa chamada a baleia azul, que a baleia azul era uma espécie de jogo onde todo dia havia um desafio a ser cumprido e as pessoas iam cumprindo esse desafio que iniciava simples, depois ia aumentando essa gravidade do desafio, até que esse desafio envolvia mutilações e até mesmo, como a última etapa da brincadeira criminosa, nós tínhamos a prática do suicídio. Algo muito triste, é por isso que pais, mães devem ficar atentos também ao que os seus filhos estão vendo na internet, o que os seus filhos estão vendo nas redes sociais. Eu quero aqui citar algumas pessoas que chegaram posteriormente. Nós temos a Laíde Mota com a gente, nós temos Jesuíno com a gente, nós temos Delva Miranda com a gente, nós temos também o Wilker Martins também com a gente, e nós vamos prosseguindo aqui na nossa conversa a respeito do suicídio. As causas. Quais são as principais causas que levam as pessoas ao suicídio? Entre as principais causas, nós temos as pessoas esquizofrênicas. Aí você pergunta, pastor, o que seriam as pessoas esquizofrênicas? Bem, pessoas esquizofrênicas são pessoas que têm alucinações, são pessoas que têm comportamento desassociado da realidade. É o que a gente pode chamar desse desequilíbrio mental, dessa loucura mental. Então, pessoas esquizofrênicas são pessoas que estão na lista daqueles que mais cometem suicídios. Dependentes químicos, pessoas dependentes de álcool, de drogas. Infelizmente, muitas pessoas que vivem a realidade da dependência química também, por estarem também cansadas dessa vida de escravidão, acabam também colocando fim na própria vida. E nós temos também as pessoas depressivas. Então vocês veem aí que nós temos pelo menos 3 causas principais. Nós temos a esquizofrenia, nós temos a dependência química e nós temos as pessoas depressivas. Eu quero aqui dar um destaque para a depressão, porque o que é a depressão? Depressão é tristeza intensa. Depressão é essa perda de interesse pela vida,
é a perda de interesse pelas atividades cotidianas. A pessoa fica sem interesse de sair, sem interesse de fazer as coisas. A pessoa fica sem interesse até de tomar o próprio banho. Há uma total desmotivação, total desinteresse pela vida. Isso é depressão. E a depressão é a principal causa de suicídio no mundo. Não é a esquizofrenia, não é a dependência química, mas a depressão. A principal causa. Segundo dados, 90% das pessoas que tentam se matar sofrem de depressão. Então, essa é uma triste realidade, porque quantas pessoas que nos cercam, que estão tomadas de um sentimento de desinteresse mesmo pela vida, né? Às vezes, nós não notamos, não percebemos, mas muitas pessoas escondem talvez esse desinteresse pela vida, essa depressão, e às vezes essa pessoa chega a cometer um suicídio e para nós acaba sendo uma surpresa. É por isso que a gente precisa ficar atento aos sinais. Aos sinais. É por isso que a gente precisa ser uma sociedade que tem a capacidade de se importar mais com o outro. É por isso que a gente precisa ser uma sociedade com a capacidade de olhar para o lado e não somente para o próprio umbigo. Ok? Bem, o pastor Ed Renekiewicz, em uma das suas mensagens, onde ele fala a respeito do suicídio, ele apresenta outros motivos pelo qual as pessoas acabam optando pelo suicídio. Eu quero citar para você. O pastor Ed diz o seguinte: muitas pessoas optam pelo suicídio por quê? Porque não conseguem encarar as consequências de seus próprios atos. Pessoas que cometem crimes, pessoas que fazem uma coisa muito errada e por não terem a capacidade de assumir a consequência de seus atos, preferem colocar fim à própria vida. O suicídio também como resposta ao sofrimento presente. Muitas pessoas acabam tirando a própria vida como resposta a um sofrimento presente. Um sofrimento que pode ter relação passional. Uma pessoa que terminou um relacionamento amoroso não consegue aceitar esse divórcio, essa separação, e por conta desse sofrimento, dessa separação, acaba tirando a própria vida. Bem, nós também podemos pensar na crise financeira, no desemprego, sofrimento presente. Bem, mas também o suicídio como resposta ao sofrimento do passado. Pessoas que tiram a sua vida, pessoas que cometem suicídio por conta de um trauma passado, um sofrimento do passado, ao qual essa pessoa não conseguiu se libertar, essa pessoa não conseguiu se curar, essa pessoa não conseguiu viver a realidade do perdão e então acaba tirando a sua própria vida por conta de um trauma, de um sofrimento ocorrido há anos atrás. Também um outro motivo, suicídio motivado pela desesperança. A pessoa perde a esperança na vida, a pessoa perde totalmente a esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor. A pessoa não espera mais nada da existência e por isso acaba também tirando a própria vida. E por fim, suicídio como resposta a uma angústia ou um peso da vida. Às vezes não está acontecendo nada com essa pessoa, não está acontecendo nada. Não é resultado a angústia ou a depressão ou a tristeza dessa pessoa, não é resultado de uma situação do passado, nem tampouco do presente. Não existe nenhum fato que está provocando essa angústia. Simplesmente a pessoa ela entrou em um estado de uma depressão sem causa, sem um fato, às vezes envolve questões biológicas. A pessoa, por uma série de fatores, talvez, que vem acarretando ao longo da vida, começa a perceber a vida como um peso. E por isso, acaba também tirando
a própria vida. São algumas causas que podem levar ao suicídio. Outro pastor, ele diz assim a respeito do suicídio. Ele define o suicídio da seguinte forma: o suicídio é o naufrágio da esperança, a falência dos sonhos, o fim da linha, o fundo do poço, o desespero de não enxergar a luz ou a luz da esperança no fim do túnel. Bem, nós queremos ainda conversar a respeito dos sinais. Eu peço a você que preste bastante atenção nisso que eu vou apresentar aos irmãos agora, porque existem sinais que denunciam um comportamento suicida e a gente precisa ficar atento a esses sinais. A gente precisa ficar atento a alguns comportamentos que denunciam essa realidade de um possível pensamento suicida. Então, vamos lá. Vamos começar a pensar a respeito de possíveis sinais. Vamos lá. Primeiro, não despreze frases como, não despreze essas frases: eu quero morrer, eu quero me matar. Não despreze essas frases. Não despreze essa frase. Você que está aí, não despreze essa frase. Fernanda, que daqui a pouco vai começar a anotar as perguntas. Não despreze. Muitos acham que essas pessoas só querem se aparecer. Muitos acham que essas pessoas só querem chamar a atenção. Muitos acham que essas pessoas só querem os holofotes. Ei, não despreze essas frases. Não despreze. Não despreze, porque quando alguém falar algo desse tipo, essa pessoa pode estar falando sério. Não despreze, porque essas frases, eu quero morrer ou eu quero me matar, essas frases, elas podem também ser um pedido de socorro. E a gente precisa ficar atento. Nós não podemos resumir essas frases, nós não podemos ignorá-las achando que é apenas alguém que está querendo chamar a atenção. Uma outra coisa, um outro sinal de um possível comportamento suicida é pessoas que começam a se colocar em situação de risco. A pessoa começa a dirigir perigosamente, a pilotar perigosamente, a pessoa começa a se comportar de forma irresponsável, ok? Colocando a própria vida em risco. O que é isso? Isso é algo que a gente precisa dar a devida atenção, porque pode ser um comportamento suicida. E quando a gente percebe essas frases, e quando a gente percebe esse comportamento, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se aproximar dessas pessoas e procurar ajudá-las. E como eu já disse, um outro comportamento que devemos muito dar atenção é o comportamento depressivo, já que 90% das pessoas que cometem suicídio ou que tentam suicídio, elas sofrem de depressão. Tem a depressão como causa principal. Então, queridos, nós precisamos ficar atento a isso, ok? Agora, eu quero dar uma palavra aqui para quem está sofrendo. Eu quero dar uma palavra aqui para quem tem pensamentos suicidas. Ou para você que já tentou suicídio. Por favor, no nome de Jesus, compartilhe a sua dor. Compartilhe o seu sofrimento. Não guarde os seus traumas, as suas agonias, as suas decepções para você mesmo. Compartilhe com alguém. Compartilhe com um profissional de saúde mental. Procure um psicólogo. Procure um psicanalista. Aí você pode dizer, pastor, mas é caro. Existem órgãos municipais e ONGs que oferecem de forma gratuita. Existem igrejas que têm profissionais de saúde que oferecem atendimentos gratuitos
Procure alguém e compartilhe a sua dor. Procure um pastor, eu estou à sua disposição também. Mesmo que não seja formado ainda em psicanálise, mas estou estudando, mas eu tenho a capacidade de lhe ouvir. E a gente pode sim encontrar respostas, encontrar paz em meio ao diálogo. Então, quem está vivendo essa realidade precisa conversar. Quem está vivendo a realidade de dor precisa compartilhar. Não se envergonhe de falar das suas dores, das suas angústias, do seu sofrimento, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Eu não posso falar que eu estou tendo pensamentos suicidas. Pode e deve. Procure a pessoa certa para isso. Agora, uma coisa eu preciso aqui falar. Ainda é tabu na nossa sociedade algumas coisas. Ainda é tabu. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: depressão e suicídio é coisa de gente fraca. Não. Depressão e suicídio é coisa de gente. Cada um enfrenta o sofrimento de uma forma diferente. Cada um enfrenta as dores de uma forma diferente. Cada um enfrenta seus traumas de uma forma diferente. Enquanto você pode lidar muito bem com a decepção amorosa, enquanto você pode lidar muito bem com a crise financeira, outros já não conseguem. Cada um tem a sua estrutura. Cada um tem a sua fragilidade. E aí o que ocorre é que a gente precisa ter a capacidade de olhar para o outro. A gente precisa ser mais sensível. Se alguém está chorando, a gente precisa se aproximar, conhecendo ou não. Se a gente está percebendo que alguém está vivendo de forma isolada, a gente precisa se aproximar. Se a gente está vendo corriqueiramente aquele rosto marcado pela tristeza, a gente precisa se aproximar e oferecer os nossos ouvidos a essas pessoas. Tá bom? Eu quero entrar agora numa área mais teológica. Eu quero falar do suicídio na Bíblia, ou a Bíblia e o suicídio. Então, agora eu entro nessa parte mais bíblica, eu entro nessa parte mais teológica, eu entro nessa parte que a gente vai caminhar com as Escrituras, ok? A gente vai caminhar com as Escrituras nessa nossa reflexão a respeito do suicídio. Pessoal, em primeiro lugar, a Bíblia ela não fala de suicídio. Antes que você me diga que eu estou falando besteira, me escute. A Bíblia ela não trata diretamente do suicídio. Ela não trata diretamente. Não tem uma pregação de Paulo sobre suicídio. Não tem uma pregação de Jesus sobre o suicídio. Não há nenhum ensino bíblico a respeito do suicídio. Não há um ensino bíblico. O que há o que há na Bíblia sobre o suicídio são suicidas. A Bíblia fala de suicidas. Vamos ver alguns suicidas. Eu não tenho tempo para contar a história de todos eles. Como eu disse, a Bíblia não oferece nenhum ensino direto a respeito do suicídio, mas fala de suicidas, os quais são um total de 6. A Bíblia fala de 6 suicídios. Primeiro, Abimeleque, Juízes, capítulo 9. Aitofel, 2 Samuel, capítulo 17. Nós também temos Zinri, 1 Reis, capítulo 16. O primeiro rei de Israel, o rei Saul, cometeu suicídio. 1 Samuel, capítulo 31, nos versículos de 4 a 6. Judas, esse Judas aqui é o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Mateus, capítulo 27. E Sansão, Juízes, capítulo 16. Então, a Bíblia ela não trata do suicídio diretamente. Aí alguém vai falar, mas a Bíblia diz não matarás. Ok, mas não está falando diretamente do suicídio. Não matarás, é o assassinato, é o tirar a vida do outro. Mas a Bíblia diz sobre que os assassinos os homicidas e os assassinos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse. Ok, mas ali também não trata diretamente da questão do suicídio.
ok? Ali fala, é claro que alguém pode entender que não matarás, e os homicidas fala de quem também comete suicídio contra si próprio, mas ali não é um texto que diretamente trata a respeito da questão do suicídio, ok? Então a Bíblia fala de suicidas. E por que eu deixei Sansão por último? Sendo que Sansão poderia ser o primeiro suicida. Por que eu deixei Sansão por último? Porque uma parte dos teólogos entendem que Sansão não cometeu suicídio. Uma parte dos teólogos, ok? Entendem que Sansão não se suicidou. Mas que Sansão, ele teve uma atitude de sacrifício de guerra. Foi um ato de sacrifício de guerra, ok? O que ocorre é que essas pessoas entendem que da mesma forma que Sansão cometeu ali ou teve uma ação de sacrifício de guerra, é a mesma coisa que um bombeiro que entra no fogo para salvar vidas de pessoas. É o que as pessoas chamam de uma ação de sacrifício de guerra. Eu, particularmente, entendo que Sansão se suicidou. Quem não sabe a história de Sansão, eu posso aqui rapidamente contar. Sansão foi capturado pelos filisteus, ok? Quando ocorreu de perder as suas forças. Sansão foi colocado entre as duas principais pilastras daquele grande monumento, daquele grande templo onde os filisteus estavam reunidos. E ali, depois já de algum tempo, seu cabelo voltou a crescer e mais uma vez, ele arrependido dos seus pecados, enfim, ele agora pede a Deus força mais uma vez e Deus lhe concede forças. E naquele momento ele empurra aquelas grandes colunas, né, que sustentavam todo aquele espaço onde os filisteus estavam reunidos, e ele diz: morra eu e morra também os filisteus. Então eu acredito que o que Sansão fez foi realmente cometer um suicídio, diferente de alguém que se arrisca em relação a salvar a vida do outro. De qualquer forma, Sansão está na galeria dos heróis, é isso mesmo, Hebreus capítulo 11. Sansão está na galeria dos heróis. Bem, dito isso, irmãos, eu quero caminhar aqui para o final da nossa conversa. É isso mesmo. Eu quero caminhar para o final da nossa conversa. E até o momento parece que não tem nenhuma pergunta para a gente responder. Talvez a pergunta que a gente tenha para fazer, ou que vocês têm, eu vou responder agora através dessa tela que aparece para vocês. E a situação de um suicida na eternidade? A situação do suicida, pastor, na eternidade. Todo suicida vai para o inferno? E aí, meus irmãos? Todo suicida vai para o inferno? Quantas vezes, né? Eu ouvi isso. Quantas vezes eu ouvi isso? Pessoas afirmando que fulano se matou, foi direto para o inferno. É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso. Irmãos, o que ensina Romanos capítulo 14 e verso 10? O que ensina Romanos 14, verso 10? Paulo diz assim: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, porque desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. Queridos irmãos, por que os evangélicos brasileiros têm uma mania incrível de julgar o destino eterno das pessoas? Por quê? Porque a cristandade protestante brasileira tem esse mau costume de ficar determinando quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Ah, porque fulano foi para o inferno. Ah, porque fulano foi para o céu. Irmãos, isso não cabe a nós. Não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. A eternidade pertence a Deus.
o destino eterno das pessoas pertence a Deus. Nós somos o povo que acreditamos no perdão. Nós somos o povo que acreditamos na graça de Deus. Então, meus queridos, Paulo nos ensina a não tomar para nós aquilo que pertence a Deus. Pertence a Deus o julgamento e não a nós. Menos julgamento, por favor. Menos julgamento. Queridos, ao invés de julgar o possível destino eterno das pessoas, nós deveríamos ser mais misericordiosos. Ao invés de ficar julgando se fulano foi ou não para o céu, nós deveríamos ser mais misericordiosos. Mais misericordiosos. Bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurado. E só vai alcançar misericórdia aquele que usou de misericórdia. Deveríamos ser mais misericordiosos. Mais misericordiosos com quem se suicidou. Mais misericordiosos com a família enlutada. Tem igrejas que, se o irmão comete suicídio, essa igreja não faz o culto fúnebre da pessoa. Jesus! No momento que a família está mais dilacerada pela dor, como não receber o corpo desse irmão que infelizmente não suportou o sofrimento e colocou fim na própria vida? Como não acolher esse corpo e essa família absolutamente dilacerada pela dor? Porque o suicida, ele não mata a si próprio, ele mata também a sua família. Mas misericórdia. Eu quero ser pastor de uma igreja que tem um coração mais misericordioso. Eu quero ser pastor de uma igreja que tem a capacidade de ser mais misericordioso. Uma igreja que age com misericórdia. Vamos deixar esse julgamento para Deus. Queridos, o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado imperdoável, só tem esse. E por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Irmãos, a gente precisa levar em consideração o estado de desequilíbrio mental das pessoas. Desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional. O crente que é um servo de Deus, sim, mas é de uma estrutura frágil. Quanto tempo, né, a gente ouviu falar, não, porque depressão não chega em crente, porque a depressão é coisa do diabo e a depressão não pega em crente. E hoje, quantos crentes fiéis quantos verdadeiros servos e servas de Deus que mergulharam na depressão. Elias, 1 Reis capítulo 19. Elias viveu um princípio ou depressão. Ele deseja a morte. Então a depressão, o suicídio, é algo que pode alcançar o crente sincero, sim. Interessante. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Vocês já ouviram dizer: porque Deus não nos prova para além das nossas forças. Vocês já ouviram isso? Mas Paulo disse que em uma de suas viagens ele foi provado além das suas forças. Às vezes chega em nossas vidas provações das quais não podemos suportar. Aí você diz assim: pastor, mas a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Não, é a tentação que não vem superior às nossas forças, mas a provação vem superior às nossas forças. Agora, é verdade que Deus nos fortalece. Deus nos fortalece. Meus irmãos, então a gente precisa entender isso
O crente, o servo de Deus, às vezes, ele é tomado de um desequilíbrio mental, que ele não tem noção e ele perde a capacidade de se relacionar com a realidade. Um desequilíbrio profundo emocional. Como que a gente pode dizer que uma pessoa dessa foi para o inferno? A gente tem que ser mais misericordioso. A gente tem que ser mais misericordioso. João Maria Vianney. João Maria Vianney é considerado santo na Igreja Católica. Ele viveu no século XVIII. Ele é um padre francês. E ele disse assim: entre a eternidade e o último suspiro, paira um abismo de misericórdia. Repito. Entre a eternidade e o último suspiro, paira um abismo de misericórdia. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Então, se você me pergunta, todo suicida vai para o inferno? A resposta minha, não. Muitos suicidas vão para o céu, vão para os braços e o colo amado de Jesus. Por quê? Porque entre a eternidade e o último suspiro há um abismo de misericórdia. Deus conhece a mente humana, Deus conhece o coração humano e Deus é cheio de graça. Que Deus abençoe as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus.